Bom, se o puerpério ele é um período de grande adaptação, ele precisa ser bem cuidado, porque se ele não for bem cuidado, ele pode trazer alterações emocionais significativas que vai impactar no seu cuidado com o bebê, por exemplo, o seu cuidado com você mesmo e impactar diretamente as suas relações pessoais, tá? Quando a gente fala de adaptação, a gente também está falando da adaptação dessa nova dinâmica familiar, porque antes era você e seu companheiro, ou era você e de repente a sua mãe. Hoje não, hoje já é você, o bebê e o companheiro. Hoje é você, o bebê e a sua mãe. Então entenda, a gente muda toda uma dinâmica familiar. A gente olha para esse novo de uma maneira diferente. E essa maneira diferente, às vezes, ela assusta, né? Às vezes a gente perde até a nossa identidade. Nossa, quem eu sou a partir de agora? Né? Quem sou eu em meio ao universo da maternidade? E isso eu tô falando, mesmo se a sua gestação, o seu processo de maternar, ele foi sonhado e idealizado, tá? Eu vou trazer mais um exemplo para vocês, que é o meu exemplo na maternidade. Quando eu estava grávida, o meu primeiro bebê, ele foi muito desejado, ele foi muito sonhado. Porém, eu tinha toda uma imagem, né, toda uma idealização de como seria no meu pós-parto. E foi totalmente diferente. Quando eu cheguei com meu filho em casa, eu olhei para aquele universo de situações que iam acontecer a partir daquele momento e fiquei muito insegura e me sentia abandonada, mesmo com a minha rede de apoio ali. Eu tinha minha mãe como rede de apoio, eu tinha minha sogra, minha cunhada, minhas irmãs como grande rede de apoio, mas eu não era eu tava diferente. E como que fazer com tudo isso? Como trazer tudo isso para alguém e as pessoas não me entendiam? E quando eu digo as pessoas não me entendiam, às vezes até amigos. Eu cheguei a conversar na época com amigas que não tinham filho e elas olhavam para mim com uma cara de estranheza, assim, nossa, mas por que você tá desse jeito? Você só falava em gestação, você só falava, né, que queria ser mãe, mesmo na faculdade, que nessa época eu fazia faculdade, eu sabia que eu ia encontrar muito mais desafio, mas eu quis engravidar no período de faculdade, mas eu não tinha ideia do que era esse puerpério, eu não tinha nem ouvido falar sobre o puerpério. E aí, quando chegou, eu me senti culpada. Pensei, poxa, mas eu quis tanto ser mãe e agora eu tô triste, né? Eu quis tanto ser mãe e agora isso é egoísmo da minha parte, me olhar agora, né? E hoje, estudando muito sobre o assunto, atendendo outras mulheres, eu percebo o quanto a gente não é olhada, né? A gente não é acolhida nesse processo. As pessoas naturalizam muito a recém-mamãe. Não, ela tem que estar bem, deu tudo certo no parto, né? Não aconteceu nada com o bebê saiu bem. Tem mães que têm o parto prematuro, né? Tem o bebê fica na UTI, o dela não aconteceu nada disso. E a mulher vai se colocando em cada vez mais em um lugar onde ela não tem fala, ela perde a visibilidade. E a gente percebe muito essa perda de visibilidade quando, se a gente fizer uma comparação quando a gente tá grávida, né? Então, quando a gente tá grávida, a gente quer comer um bolo e aparece 3, 4 fatias de bolo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem engraçado. Eu tava com muita vontade de comer jaca e eu queria uma jaca que tava no pé. Só que tinha feira, né? E podia comprar na feira e trazer. E eu falei, não, mas eu quero a jaca do pé. E aí subiu na árvore o meu marido e a minha sogra para pegar a jaca. Conseguiram pegar a jaca? Não, não conseguiram. Mas só o ato de eles, né, foram lá, fizeram, né, todo aquele empenho para conseguir tirar a jaca e me dar a jaca, me colocou numa posição de destaque. Então, a sensação que eu tinha na minha gestação era, conforme eu ia passando, eu exalava curiosidade das pessoas, cuidado das pessoas. E quando eu
trouxe o meu bebê para casa, eu perdi esse lugar de destaque. E aí é uma sensação ruim, porque ao mesmo tempo você fala, não, é normal, né? O bebê é a estrela, mas você perde a sua identidade de uma maneira tão grande que você acaba às vezes se questionando, né? Se questionando esse processo, essa maternidade. Então essa invisibilidade ela acontece, tá? E é muito importante que o seu marido esteja, né, ali com você, por exemplo, para que ele possa trazer esse olhar para você nesse período, tá? E digo mais também, quando você for visitar uma amiga puérpera, né, que é o puerpério, puérpera, é a mulher que teve filho até ali os 2 anos, tá? Do bebê. Quando você for visitar uma amiga recém-mamãe, que você possa olhar primeiro para ela, perguntar para ela como ela está antes de olhar para o bebê. Isso já faz uma grande diferença quando a gente olha nesse processo emocional, né? Nesses ajustes emocionais que está acontecendo nesse período.